Diógenes teria encontrado um homem. H. J. Souza. Em nosso artigo intitulado Brasil Fenício, Brasil Ibero-Ameríndio, Brasil de hoje, publicado em o último número desta revista, tivemos ocasião de dizer, página 31. Do ponto de vista político, estamos em plena luta para descobrir um candidato ao governo de São Paulo. Diógenes, novamente, com a sua lanterna, procura o nosso homem, e acha muita graça naqueles que se apresentam com os cartazes que não possuem. Embora nossa instituição seja de caráter puramente cultural e espiritualista, mas tendo missão definida que, acima de tudo, apresenta o Brasil como santuário da imolação do gênero humano a caminho da sociedade futura, não poderia, absolutamente, aliar-se da escolha de um candidato, tanto para o governo de São Paulo, como para o da presidência da República. Sim, um homem com as qualidades ebióticas capazes de trabalhar pela reconstrução geral desse mesmo país, ao invés dos que temos assistido principalmente da Revolução de 1830 até 1854 que concorreram para um diminuendo, como se diria em teoria musical, tão alarmante, que acabaria por levar o país em um galope final para o abismo da decadência e da miséria, contrariamente a um galope rítmico, melódico e harmônico, que seria o de um crescendo de paz e prosperidade, como o exige a própria lei que a tudo e a todos rege. E para o qual foi fundada a nossa instituição em 1924. Pela que se vê, de todos os candidatos até agora aparecidos, Diógenes só encontrou valores no homem de braço forte, que deixou para lançar a sua candidatura no dia 14 de julho, ou da tomada da Bastilha, pois que, em verdade, uma nova Bastilha se apresenta para ser derrubada, e sobre os seus escombros construída a da cultura e da espiritualidade, como única capaz de fazer ressuscitar das suas cinzas a terra de Badesir, Basil ou Brasil, posteriormente, terra de Santa Cruz, ou de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Martim Afonso e tantos outros nomes dignos de figurar neste momento em que São Paulo comemora o seu 4º centenário, como verdadeiros bastiões da integridade brasileira. E para provar o acerto da escolha de semelhante candidato ao governo de São Paulo e, a seguir, da presidência da República, como quem conquista, ao mesmo tempo, um dos preciosos ramos da basílica árvore e o seu próprio tronco, onde flui a seiva espiritual da Era Nova, destaca-se o fato de, não tendo sido ele convidado, no entanto foi a São Lourenço para assistir à nossa 6ª convenção pela Frente Única Espiritual, obrigando-nos a dizer, na legenda da fotografia onde o mesmo figura na mesa da diretoria, ao falarmos das pessoas presentes, o seguinte. E, finalmente, como gratíssima surpresa, no final desta legenda, Sua Excelência o Dr. Adhemar de Barros, chefe do Partido Social Progressista, que foi especialmente a São Lourenço, acompanhado de Sua Excelência o Vice-Governador de São Paulo, Dr. Irlindo Salzano, para assistirem à 6ª Convenção da STB pela Frente Única Espiritualista. O Dr. Adhemar de Barros, que já foi interventor por lei de causalidade nomeado pelo Sr. Getúlio Vargas, na mesma instância de São Lourenço, e governador de São Paulo, o marechal da sua vitória, como disse, ainda, o Sr. Getúlio Vargas, procura cada vez mais aumentar o seu cabedal de cultura científica, social e política, a fim de poder melhor servir a pátria brasileira e aos seus concidadãos, sem se aliar, entretanto, das necessidades atuais de todos os povos, na hora mais aflitiva da sua própria evolução na Terra. Já o grande Rui dizia, os grandes homens são aqueles que não ficam radicados nas mesmas ideias. E que dizer desse mesmo homem em tudo mais quanto tem feito para saber administrar, com acerto, os destinos de um povo, que está passando, entretanto, pela situação mais crítica da sua história.
Os rincões mais afastados dos estados tem ele visitado, para melhor conhecer as necessidades dos filhos desse país, que deveria ser o celeiro do mundo e, no entanto, vive a mendigar de países estrangeiros até o trigo com que faz o pão, que a bem dizer, é o pão que o diabo amassou, tais os ingredientes que no mesmo figuram para arruinar a saúde desse mesmo povo. E cujo homem é sempre recebido como o querido Ademar, e não, como Messias político, com gestos melodramáticos, a bem dizer, contorções epilépticas, a desmanchar os cabelos com as mãos, chamando a si mesmos de predestinados. E tudo isso, como diria um bom francês, por pater les bourgeois, pois, as promessas que fazem, os homens cultos já estão fartos das mesmas, não são mais do que recursos políticos para abocanharem os próprios cargos. Isto, aos pobres impúberes psíquicos ou de mental jovem, para não dizer outra coisa, que se deixam levar pela demagogia dos sabidos, mas nunca dos sábios de nossa terra, que, em verdade, ainda são muitos, mas coragem lhes falta para enfrentarem a fúria dos concorrentes. O fato, porém, é que nós outros dentro em pouco representando 11 milhões de espiritualistas em todo o Brasil, como teve ocasião de dizer, em um brilhante artigo publicado na Gazeta de Notícias de 5 de fevereiro próximo passado, o grande jornalista Enoque Lins, da Secretaria do Ministério da Justiça, não podemos admitir que dirijam os destinos desta pátria privilegiada, que é o Brasil desde um presidente da República. Os governadores, senadores, deputados, vereadores, etc., homens que não estejam de acordo com as diretrizes culturais e espirituais do novo ciclo que vai reger o mundo e, consequentemente, o nosso caro Brasil. Haja vista, estarmos agora em pleno ciclo decadente para o alvorecer de um outro, portador de paz e felicidade para o mundo, ou seja aquele para o qual estamos trabalhando. E assim, com a própria queda do ciclo, apresenta-se justamente o momento apregoado pelo mesmo Jesus, ou seja o dos sinais dos tempos, com seus falsos messias, inclusive os políticos que se confundem com os religiosos, profetas, as guerras, os terremotos, os crimes, os vícios e tudo mais quanto diz respeito, completamos nós, a um fim de ciclo apodrecido e gasto. E com isso, a ronda fatal dos 4 cavaleiros do Apocalipse, domínio, guerra, fome e peste. Quem pode, pois, negar que estamos atravessando o ciclo a que se refere Jesus como o há da vinda do Filho do Homem, sendo ele o maior de todos os profetas? Tudo isso, e muito mais ainda, é que São Paulo justamente quando comemora o seu 4º centenário precisa trabalhar sem as férreas cadeias do ciclo agonizante, inclusive, liberto das insinuações de terceiros e espécie de eminências pardas para não chamar de Mefistófeles a segredar nos ouvidos dos Faustos modernos tudo, quanto aos mesmos interessa, mas nunca, a pátria brasileira. Quanto mais a todos os seres da terra. E assim, o homem encontrado por Diógenes nos dias atuais, não é mais o mesmo homem do passado, no sentido antes apontado na sentença do grande estadista brasileiro. E mesmo que o fosse, apresentaria um tesouro inestimável de serviços prestados a São Paulo, e consequentemente, a seu povo, a menos que este mesmo povo já estivesse esquecido de todos esses tesouros, ora rastejando pelo solo, em verdadeiros coleios, quando não, em rotas admiráveis, que cito os milhares de quilômetros de estradas de rodagem, do mesmo modo, confundindo-se com as nuvens, nos arranha-céus do Hospital das Clínicas. Aqui, além, acolá, escolas para a alfabetização da criança paulista. No seu grande amor pátrio, socorrendo os homens do Nordeste, enviando-lhes milhares de enxadas, que aos mesmos foram negados pelos governadores dos seus estados. Que dizer mais desse homem que o povo encontrou primeiro que o mesmo Diógenes da atualidade?
Fale esse mesmo povo de acordo com a sua consciência. Querer apontar pretensas falhas a um homem que teve o governo da União, por madrasta de São Paulo e quase toda a sua Assembleia, por inimiga. Sem falar no Banco do Brasil, que a bem dizer, o colocou no outro banco, o banco do réu da mendicância paulista, querendo fabricar dinheiro pouco importa como, contanto que se tornasse valores para esse mesmo Estado bandeirante, ao qual tanto ama, e por ele fez mais do que qualquer outro paulista. Sim, esse povo que herdou o sangue dinâmico e estoico dos bandeirantes de outrora. E que também fez do seu estado uma das mais brilhantes estrelas que ornam o pavilhão nacional, a ponto de ser considerado pelos americanos do norte, no que diz respeito à indústria, como um dos colocados nas primeiras fileiras entre os demais do mundo. Sim, porque, mesmo sem estar ao par de todas essas coisas, basta entrar nos subúrbios paulistanos, para aquele que, pela primeira vez visita a capital bandeirante, extasiar-se diante de uma floresta de chaminés como fomos o primeiro a compará-la desse modo. E, portanto, esse mesmo povo a quem Adhemar de Barros chama de povo querido, é o primeiro a dizer que, no tempo de Adhemar a vida era bem outra, os preços dos gêneros alimentícios e tudo mais quanto faz parte da vida humana eram acessíveis aos pobres, mas hoje a fome, a miséria, e por que não dizer, a anarquia se manifestam por toda a parte, assim como quem diz que outros não souberam governar o seu estado como o homem encontrado hoje. Por Diógenes, por lhes faltarem coragem, amor e inteligência. E quem assim fala, que sofre desde que nasceu, trabalha desde os 15 anos de idade, como podem provar aqueles que o acompanham. E que se eles não fossem, o mesmo nada poderia fazer pelo mundo, por que não dizer, pelo próprio estado de São Paulo o que tem feito até agora, a parte o velho aforismo de que, elogio em boca própria é vitupério pois o fato de ter saldo das suas comodidades, da sua verdadeira residência, que é São Lourenço, para vir residir na capital bandeirante. E algo fazer com os seus companheiros de cultural e espiritual movimento a favor desse mesmo estado queridíssimo, inclusive o de prestar homenagens ao seu 4º centenário, como provam os últimos números de O Luzeiro, e desta mesma revista, na qual se fundiu o primeiro repetimos, não o faz visando coisa alguma, muito menos, pago para isso. Quem se fez escravo da sua própria missão na terra, não conhece os senhores, por isso mesmo assume a responsabilidade, não só do que diz como do que faz, por não temer coisa alguma na terra, inclusive a morte que do mesmo se aproxima a passos agigantados. De fato, nós não estamos em luta a favor de ninguém, mas tão somente a favor de um Brasil mais feliz, pois, como tem sido dito inúmeras vezes, o Brasil é o santuário da iniciação do gênero humano a caminho da sociedade futura. Se os nossos próprios leitores soubessem ler por baixo da letra que mata, o espírito que vivifica, como disse o meigo Nazareno, num simples comentário aos versos de Fagundes Varela, publicado na página 47 do número anterior desta revista. E, muito mais ainda, acreditassem nas duas sábias leis de reencarnação e karma, pouco importa que muitos, por conveniência própria, nelas não acreditem, descobririam algo de transcendente a respeito daquele que estas linhas escreve, no momento em que o povo paulista deve pedir a Deus que lhe dê intuição para a escolha daquele que deve dirigir os seus destinos, e, consequentemente, da pátria que todos nós amamos e respeitamos. No mais, ao invés do ave, quizar, moriturite, salutante, dos fanáticos romanos de outrora, e que até hoje ainda encontra eco nos bajuladores dos césares modernos inclusive os que se dizendo cristãos, no entanto, perseguem a quantos não seguem as suas interesseiras ideias,
equivalente a pautar a vida pela mesma cartilha, saudaremos ao nosso único e verdadeiro Senhor, ao qual servimos desde que nascemos, principalmente depois que a nós se manifestou no alto de Urna montanha, a qual o próprio povo da sua terra cognominou de nossa montanha sagrada. E o maior gênio de nosso século, que foi o grande cientista e teósofo espanhol Dr. Mário Rosso de Luna, por sua vez, a cidade que possui semelhante montanha, de capital espiritual do Brasil. Repetimos, em vez daquela frase bajuladora, com que agonizavam nos circos romanos os que até naquela hora temiam a esquizofrenia de um Nero, por exemplo, diremos, com o coração voltado para aquela mesma divindade muito mais, talvez, de como faziam os cristãos perseguidos pela fúria do homem que mandou incendiar Roma, como um simples deleite para os seus olhos sempre enivoados pela cobiça, a imoralidade e pedantismo destriam da sua época. E até, a sua própria mãe, Agripina, mandou matar, para se extasiar diante do lugar onde o mesmo foi gerado, pois achava ele que deveria ser bem diferente do das outras mães por ter dado aquele monstro, que na hora da morte, na maior das covardias, proferiu estas memoráveis palavras, que artista vai perder o mundo. Sim, nós outros diremos, Ave, Jeová, moriturite salutante. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa. Se na sua época grande Rui Barbosa teve ocasião de proferir semelhantes palavras, que diria ele hoje ao ver as nulidades triunfando ainda mais, as injustiças culminando por toda parte, os poderes nas mãos dos maus tão agigantados, que nem as pupilas dilatadas pelas atrópicas confusões deste fim de ciclo apodrecido e gasto, poderiam distingui-los uns dos outros. Pior que tudo isso, a desonestidade como arma poderosa para o homem galgar os altos píncaros da glória. Teósofo que fora e de nosso cultural espiritual movimento o grande Rui diria apenas, na hora que atravessamos não há como saber selecionar as consciências. Sim, buscando entre os poucos em quem a inteligência e a moral não cederam lugar à ignorância e à perversão dos sentidos, a semente da nova raça. Já o grande escritor Patrício, que se chamou Coelho Neto revoltado contra alguns dos que o cercavam também proferia, não há como passar desapercebido no mundo. Não se revoltou também contra os homens, o meigo Nazareno, ao dizer, corja de víboras, quando me verei livre de ti? Nós outros, preferimos dizer, eleva-se o homem na vida e se choca com a família. Se eleva ainda mais, choca-se com o povo. Se mais ainda, com a nação. E finalmente, com o mundo inteiro. Diante de tudo isso, e muito mais ainda, não há que reclamar coisa alguma, águia de Aia, pois que a civilização se acha em franco declínio. Nesse caso, melhor será alçar o voo pelas regiões sublimes da inteligência, em busca da divina essência. Isto você o sabe melhor agora do que nos tempos que já se foram. H. J. Souza. Artigo publicado originalmente em 1954.